A Carla, ela tem uma história de superação incrível. Ela tem um testemunho, né, Carla? Bom Oi, dia! Tudo bem? tudo bem. Deixa eu arrumar aqui. Tá- Voltou? Você tá travada aqui para mim. Voltou, Voltou? voltou. Ai, quero te agradecer pelo convite, por você ter aceito esse convite, de estar, né, participando aqui com as minhas seguidoras, a gente falando um pouquinho, né, do que é importante além dos exercícios, que é a nossa essência, de como que essa essência ela vai realmente transparecer e o nosso rosto jovem vai ficar ainda mais bonito. Sou muito grata a você por todo o nosso processo de coaching e eu quero que as pessoas conheçam um pouquinho do seu trabalho e como que a gente pode estar ajudando elas nessa conquista do rosto jovem. Bom dia, Cris. Olha Vo- lá, a Fernanda. Ô, Eu Fer. conheço a Carla graças à Fernanda. A Fernanda é uma paciente que virou amiga e que me apresentou o trabalho da Carla, porque eu vi muita mudança na Fernanda. Nossa, a Fernanda mudou demais. Eu falei, também quero essa mudança. É isso aí. E as pessoas já notam minha mudança, viu, Carla? Graças a Deus. Bom Ai, eu dia, fico muito Feli. feliz. Bom E eu que dia, Eliane. Eliane, minha agradeço, paciente. eu que agradeço o convite, porque eu falo, está passando para as pessoas um pouquinho do conhecimento, um pouquinho para ela ter uma mudança dentro dela é fantástico. Com certeza. E assim, o que que você acha, Carla, assim, que para as pessoas, né, que estão aqui assistindo, o que que você, na sua concepção, né, você acompanha o meu trabalho, a gente, né, se incomoda com as coisas do nosso rosto, tantas Sim. coisas, né, que acontecem na nossa vida que reflete diretamente no nosso rosto. Para você, assim, o que você acha que mais pode ser, assim, um empecilho, um obstáculo para a gente conseguir esse rosto jovem que vem de dentro? Olha, a Dentro do processo de den- coaching mesmo. dentro do processo coach, a percepção que eu tenho é que as pessoas, elas não se conhecem. Elas não sabem quem elas são, a identidade delas. Eu falo que imagina uma pirâmide. Então, aqui, que é a base de tudo, é quem eu sou. As pessoas, elas não sabem que elas são. Se alguém falar alguma coisa para elas, ai, não faz isso, não faz aquilo, ela já não faz, porque ela não tem, ela não sabe quem ela é. Então, ela vai conforme a maré. Isso prejudica bastante, porque às vezes ela está do lado de uma pessoa que ela é tóxica e ela vê as dores dela e acaba atrapalhando outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que vem no meio da base, é o fazer, é o que eu faço. Então, eu não vou fazer exercício, aí começa a contar historinhas, né? Para não fazer os exercícios, porque hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Mas ela dentro dela, ela fala, eu não sou capaz de fazer isso. É isso que está aqui na memória dela. E o último é o merecimento, que é o topo da pirâmide. Então, se eu não me sinto merecedora daquilo, eu acabo não me cuidando, porque eu não me sinto merecedora. Só que o que que eu faço? Eu acabo me olhando no espelho e vendo a minha imagem totalmente diferente da minha essência, daquilo que eu realmente sou. Então eu começo o quê? A ver só defeitos que eu vejo, mas o outro não vê. É a minha dor. Às vezes, numa infância, alguém falou qualquer coisa, registrou. Se falou do nariz ou falou da boca, pronto. Eu vou falar exemplos de casa. Quando eu era pequena, eu brincava muito com a minha irmã, que eu falava que ela tinha nariz grande. Minha irmã é traumatizada com o nariz dela, e o nariz dela é bonito. Ela chegou a fazer uma cirurgia no nariz, ela andava com um pregador em casa para diminuir, porque foi uma memória, né, negativa que eu acabei instalando nela, eu sei disso, e se tornou crença para ela. Então ela não tinha a identidade dela. E isso trouxe para a vida adulta.
Hoje ela entende que aquilo era uma coisa da cabeça dela, mas olha o quanto que ela sofreu com isso. Sim. Então, eu falo assim que a essência, o que você tem dentro, você tem que saber quem você é. Saber, sabe, a autoestima é se conhecer, porque daí você começa a fazer, você começa a ver que você pode sim ter as coisas, que você é merecedora. Então, a base de tudo é a pirâmide, é o quem eu sou. Não Ô, sei se Carla, está fazendo. e como que, por exemplo, aqui, ó, tem as pessoas aqui estão falando assim, ó, isso sou eu, estou me identificando, a, a Fratescide. Você é coach integral sistêmica? Ela é. Identifiquei Sim, as bases do linguajar do método CIS. Ela é formada. Ó, autoconfiança é a chave. E como que as pessoas, porque assim, isso era uma dificuldade que eu tenho, eu acho que eu ainda estou nesse processo de construção da minha identidade. E as pessoas que estão aqui, como que elas podem conseguir essa identidade plena, que é o que vai fazer com que a gente não ligue para o que as pessoas falam, nem para o que as pessoas pensam, né? Como que a gente pode algum exercício ou alguma dica que as pessoas que estão aqui assistindo podem, pelo menos, já iniciar esse processo de busca da sua identidade, que eu acho que é tão importante, acho que é fundamental hoje para a gente viver. Ainda mais no mundo que as pessoas elas têm um ódio assim, dos outros que é uma coisa impressionante. mas quando eu tenho ódio do outro, ou eu olho para o outro, eu falo alguma coisa, uma crítica, é aquilo que está dentro de mim. Porque às vezes eu queria, por exemplo, ter a coragem do outro de fazer, e acabo não fazendo. Então, eu falo assim, ó, a primeira coisa para você entender ter o teu autoconhecimento, saber quem você é trazer a consciência. Porque o que acontece? Eu acabo me vitimizando. Ai, não, eu sou assim por causa daquilo. Eu conto histórias, eu não faço isso por causa daquilo. Então, primeiro é a consciência. Quem eu sou? Né? Eu falo assim, ó, que Deus deu, nós somos únicos, únicos, igual a digital. Então, cada um é de um jeito, é uma essência. Então, quem eu sou? E tentar entender as frustrações. É difícil sozinho? É difícil sozinho. Só que o que você pode fazer é começar a se autocuidar, olhar para o que as pessoas às vezes falam, aquelas pessoas que amam você, mas com cuidado, porque às vezes são dores delas que colocam em cima de você. Mas um exercício que eu sempre dou, olha, se vocês fizerem esse exercício, vocês já vão dar o primeiro passo. É pegar um caderno. Eu vou mostrar aqui o meu, a Andrea conhece, um caderno de capa preta, e escrever todos os dias. Eu sou, e colocar. Daí você vai falar assim, eu sou linda, mas eu não me acho linda. Só que tá na sua memória lá que alguém falou, então você coloca, eu sou linda. E todos os dias fortalecer o eu sou. Carla, eu não me acho organizada. Coloca organizada. Porque se você não é organizada, às vezes lá atrás, nas suas memórias, e que você tornou como crença, alguém virou para você e falou assim, menina, que desleixada que você é, seu quarto é uma bagunça. Então você tomou aquilo como fosse você, quando na verdade não é. E você começando a fazer o eu sou, você já começa o primeiro passo, o eu sou, a fortalecer. Porque o que acontece? Quando eu não sei quem eu sou o que o outro espera de mim. Eu falo sim quando eu quero falar não. Eu acabo sofrendo por alguma coisa que não é da minha essência, eu acabo fazendo. Eu vivo o que o outro quer e não o que eu sou. Uhum. Deu para Esse entender o exercício, caderninho? sim, eu fiz esse exercício. De vez em quando eu ainda faço, eu deveria fazer todos os dias, mas, gente, a gente se boicota demais, porque o nosso cérebro não quer que a gente tenha o comando e que a gente saiba quem a gente é.
né? Então, ele quer que a gente continue alienado, acreditando naquilo que os outros falam ou naquilo que a gente acha que a gente é. E a gente tem a Exatamente. essência de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho a essência de Deus. Eu sou uma pessoa que creio muito em Deus, sou muito. é, Nossa, eu sou assim, uma pessoa de muita fé. Eu acho que eu sou a imagem e semelhança dele. Então, eu não acho, não, tenho certeza que eu sou. Então, eu acho que a gente acaba acreditando realmente naquilo que a gente não é. Então, esse exercício, ele me ajudou muito, me ajuda ainda, porque eu não faço ele todos os dias, Carla, mas às vezes eu faço sim, principalmente agora que eu estou naquele programa do Pablo Marçal, do Pior Ano da Minha Vida, então a gente tem muitas tarefas em relação a isso, Aham. e como isso ajuda a gente saber quem a gente é. Porque, que nem assim, aqui na rede social, tem as pessoas, elas já falam coisas ruins para você, né? Você tá aí, que nem semana passada. Eu fiz a live, e aí teve uma pessoa que escreveu isso, um comentário dentre vários que já aconteceram aqui, que antes eu apagava, agora eu não apago mais. Que a pessoa escreveu assim para mim: o que você ensina não dá resultado, você não tem um rosto jovem. Mas é a dor Se fosse aquela dela, é Andréia, dela. então, se fosse aquela Andréia de antes, eu acho que eu teria falado assim, ai, tinha ficado chateada. Mas eu sei muito bem do meu trabalho, sei muito bem que ele dá resultado, assim, eu tenho plena consciência, convicção e certeza, e eu sei que eu tenho rosto jovem. Então, isso não me importei com isso. Então, se fosse antigamente, se eu não tivesse feito esse exercício com você, eu acho que eu teria ficado, nossa, chateada, teria apagado de novo o comentário, né? Aí as minhas amigas, minhas seguidoras foram lá, escreveram um monte de coisa para a pessoa, de uma maneira muito carinhosa. Isso que eu fiquei contente. Acolheram essa pessoa com muito carinho, porque as minhas seguidoras aqui, elas são pessoas maravilhosas. E eu fiquei super feliz até com o comentário de cada uma, porque ela falou assim: olha, tenta experimentar os exercícios, se permita ter o rosto jovem. Então, eu achei isso tão legal. Não sei se essa pessoa leu, porque ela não respondeu, mas é bem isso, né? Quando a gente não sabe quem a gente acaba atacando o outro e se atacando, porque é uma maneira de você se atacar também, né? E é uma maneira de eu falar assim, não, não dá, eu vou fazer exercício e não vai dar certo. Mas eu já conto uma história que eu não vou fazer, porque eu Sim. não me acho merecedora nem de tentar fazer o exercício. Eu vou Uhum. contar para vocês que aconteceu com uma cliente minha, acho que até comentei, acho que com a Andrea. Sim. Ela tinha a crença de merecimento totalmente distorcida. O que que acontecia? Ela não se permitia a fazer massagem, porque ela já na cabeça dela, mas eu vou gastar, mas eu não tenho tempo, mas eu isso, eu aquilo. Quando ela entendeu que ela merece, para ela, aquela massagem, a primeira massagem foi uma celebração. E o que que ela liberou? A farmacinha interna dela. Ela liberou o quê? Serotonina, hormônio do prazer, eu me sinto merecedora, aí vem o autocuidado, a autoestima, só de uma coisa que ela deu um passo para falar, não, eu mereço. Mas isso, ela passou uma vida não fazendo aquilo que ela queria, não se cuidando, porque ela achava que ela não era merecedora. E muitas acabam fazendo isso. Eu já fiz isso. Não só em várias coisas, com dinheiro, com autocuidado, enfim, com muitas coisas, porque eu achava que eu não merecia aquilo. Então, aquilo que tinha me instalado na minha infância, eu trouxe como crença verdadeira e me acompanhou até eu ressignificar, porque o coach, o que que ele faz? Ele ressignifica aquela crença, né? Que é crença? É aquela memória que você acaba criando na tua cabeça e vai sobrepondo memória com memória e se torna crença, né? É uma verdade absoluta para você. Então, nada mais, o coach, ela é a reprogramação dessa crença, né? É entender quem eu sou pertencente a alguma coisa, eu sou filha de Deus, né? E às vezes nós não achamos nem que nós somos filha de Deus, né? Sim. Acha que eu não mereço, que eu não sou capaz.
Enfim, e aí, por isso que é trazer a consciência daquilo. Porque aquilo que a Andrea falou, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e imaginário. Ele não sabe o que é real e imaginário. Então, quando eu escrevo, eu estou pegando para o meu cérebro e falando no imaginário o que ele não acha, eu estou fortalecendo e trazendo para quem eu sou. Porque nós somos 5% consciente daquilo que nós fazemos. Conversar, fazer o dia a dia. Só que 95% está no inconsciente, naquilo que está guardado, que nós não temos nem noção, às vezes, de uma dor, uma fratura emocional que está guardadinha ali. Então, às vezes, você ter um autocuidado te traz aquele sentimento que você não sabe de onde vem, mas está guardado aqui. Você fala, não, não vou fazer. Aí te paralisa. Fez sentido? Total. E assim, quantas vezes a gente escuta mesmo coisas das outras pessoas que vai ficar para sempre na nossa cabeça, e às vezes a pessoa não fala nem por mal, né? Que nem você falou, é a percepção dela, e a gente começa a acreditar. Eu tenho pacientes tão bonitas e que eu falo, nossa, você é linda, olha que lindo seu sorriso. E assim, eu não falo isso para ficar puxando saco, porque quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. Eu não consigo falar mentira, né? Acho que tá escrito na minha cara que eu tô mentindo. E a pessoa não acredita que eu tô falando que ela é bonita. Ah, imagina! Gente, tem que aceitar o elogio quando alguém te faz um elogio. Porque a gente não pode dar uma. Ah, imagina. Não, aceita, porque se a pessoa tá falando aquilo, mesmo que seja querendo te agradar, o seu cérebro vai gostar desse agrado. E o que Vai gostar. acontece, né? A gente rejeita, às vezes, ah, imagina, né? Você fala assim, ai, que linda sua blusa, ai, que lindo tá com seu cabelo. A pessoa fala, ah, não, fala da blusa, aí fala assim, ai, gente, imagina, eu comprei lá na liquidação, paguei R$ 90, imagina. Quem É aí se velha essa blusa. identifica com essa fala? Elogiou a roupa. Se você não tá com a tua identidade fortalecida, com o teu merecimento, o que que acontece? Gente, é automático. Você já vira e pá, não, mas eu comprei numa liquidação. Você já começa a justificar. Ah, imagina, essa blusa é tão velha. Ai, faz tanto tempo que eu tenho. Então, nessa fala, você já vai identificar aí como que tá a tua crença de identidade e merecimento. Só nessa fala, porque é nas falas que nós acabamos percebendo, né? Sim. Não, e isso acontece praticamente todos os dias, se a gente for ver, né? Exato. E quando for alguma coisa ruim, a gente tem que sempre pensar aquilo que você falou, que isso é coisa da pessoa, não pega para você, né? O que eu vejo, às vezes, muito, que eu recebo muito pelo direct, Carla, e pelos comentários, que as pessoas, elas olham muito aquilo que elas têm, assim, de defeito, elas não falam assim, ah, o que que eu posso fazer para deixar minha bochecha mais bonita? Porque eu já tenho uma bochecha bonita, né? O que que eu posso fazer para levantar mais o meu olhar? Não, a pessoa ela escreve assim: nossa, tem o olhar caído. O que que eu faço para. Tem jeito esse olhar caído? Não, gente. O que que eu faço para levantar o meu olhar? Sempre olhar, né, de maneira positiva, porque aí você vai conseguir esse resultado de dentro. Exatamente. E outra coisa, quando eu dou foco, tudo que eu dou foco expande. Tudo. Uhum. Quanto mais eu olho e falo, nossa, que eu faço? Ai, meu bigode chinês é horrível, o que que eu faço? Ele vai ficar mais feio ainda aos meus olhares, porque como o meu cérebro não sabe o que é real e imaginário, ele vai fazer sim. E você vai ver mais feio e vai dar mais foco quando você fala, olha, o meu rosto é lindo, mas o que que eu vou fazer para melhorar? Ele vai trabalhar com você, ele vai falar, não, você é bonita, vamos, daí você vai se sentir mais bonita e os exercícios você vai ter o quê? Prazer em fazer, porque você tá vendo resultado, resultado. E às vezes você faz e fala, eu não vi resultado. Mas será que realmente você tá olhando com o olhar, né, da sua essência ou tá olhando com o olhar do outro? Eu comentei até com a Andrea de um comercial, né, Andrea? Sim, Da, muito da legal. Dove. Você pode me mandar esse comercial. Verdade. Eu não vou contar, eu vou passar para a Andrea e ela vai fazer esse para vocês entenderem, para ter um impacto.
Não vou contar, vai ser Tá. uma curiosidade aí, mas é bem interessante. Então, Sim, né? nós acabamos distorcendo a nossa imagem. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que que eu sou feia? Por que que eu falo, eu não sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E por que que eu não me valorizo, né? É aquilo que a Josi colocou, né? Você colocou, eu tenho um rosto muito jovem, eu sou muito jovem. Sempre Sou muito comece com jovem. eu sou, tá? Eu É. sou muito jovem, eu sou linda, né? Eu sou Eu sou perfeita, eu sou perfeita. maravilhosa. É, Se acha, gente, tem que se achar na hora que tá falando isso. eu sou. É sempre o eu sou, eu sou. O eu sou, porque o eu sou é a minha identidade. Quando eu falo eu tenho, é o ter, é a minha capacidade. Entenderam a É, existe a diferença? diferença, né? É, Existe porque na fala. primeiro a gente tem que saber quem a gente é, para depois a gente saber o que que a gente tem, é isso? Isso, Não, o tem uma ter, que é o ordem, né? fazer, né? É o eu sou, que é a base da pirâmide, que é o que me sustenta. Depois é o ter, o fazer, né? O ter, que eu vou ter o ter através do fazer, e o merecimento, né? O que eu mereço. E se eu sei quem eu sei a minha capacidade e eu vou fazer, o merecimento vem. É Sim, consequência, né? sim. O quem eu sou, ela vem, por isso que eu falo, é a base da pirâmide. Imagina uma pirâmide. E não sei quem perguntou, né, se é coach integral. O que que é coach integral? Integral une a razão com a emoção. E os sistêmicos são todos os pilares da vida. Porque quando eu estou feliz em outros pilares, eu sei quem eu sou, automaticamente eu vou me cuidar. E um pilar muito importante é o saúde, é o rosto. Eu, eu sei quem eu sou e eu mereço tudo isso. Sim. Ah lá, as pessoas estão vendo, eu sou incrível, eu sou iluminada, eu tenho um sorriso lindo, eu sou um sorriso lindo. Que legal, gente. É isso aí, Exatamente todos isso. os E dias. olha, meu caderninho, cadê? Tá aqui. Carla, por que de capa preta? Porque a capa preta, ela remete um luxo, ela remete uma coisa especial. E você compra um caderno bom, um caderno que é especial para você. E faça todos os dias. Carla, todos os dias? Todos os dias. Eu preciso me alimentar até eu me fortalecer. Olha que eu sou Master Coach há tanto tempo e eu ainda faço, às vezes, lógico, né? Eu sou humana também, às vezes eu não faço, eu paro, mas tem hora que eu me pego também nessas coisas que o outro vem, que é tóxico, querendo jogar em cima de mim. Então, opa, pera lá, ligou o sinal alerta, vamos voltar para o caderninho do eu sou, até eu saber Uhum. realmente quem eu sou, né? E isso é muito importante, Sim. muito importante. Gente, é um exercício tão simples, mas que faz uma diferença, vocês não imaginam. É, Sim, com certeza. E aí a gente vai se enxergando mesmo com o olhar verdadeiro, né? Que é o olhar do quem a gente é, a nossa essência. E aí não tem como o nosso rosto jovem não aparecer, né? Então eu acho que não existe isso, né? Por mais que você fale, mas eu tenho tantos anos, porque eu nunca fiz nada. Gente, mas a essência do rosto jovem já existe em cada um. A jovialidade, a juventude, ela já existe em cada um. O envelhecimento, ele é só cronológico, porque dentro da gente, a gente é jovem. E, Eu acredito assim. e Quando a quando eu gente morrer, estou feliz, quando eu estou é, bem comigo mesmo, eu vejo que tá tudo bem, né, a idade está vindo, mas eu estou me cuidando, tendo sim, autocuidado, isso é saber da minha identidade, começa a aparecer o resultado, eu começo até o meu corpo produzir, porque se eu faço um exercício, ele vai responder a isso, é igual o sim, caderninho do eu sou, se eu faço, o meu corpo, a minha mente, ela vai responder a isso, como os exercícios do rosto jovem. Só que eu preciso sim, fazer. Eu não posso só ter Eu falo assim, ó, que você entrar, aprender o exercício e não fazer, você tem o conhecimento, mas você não põe em prática. Então, não sim. resolve nada. Então, tem que pôr em prática.
Eu acho que é um conjunto, né? A partir do momento que a gente descobre a nossa essência, aí a gente precisa praticar também, porque a gente está falando de fisiologia, né, de músculo, de pele, de um sistema todo, né? Que o nosso corpo é um sistema complexo. Então, não adianta só todos os dias escrever, eu sou jovem e não fazer exercício. Porque daí Exatamente. você vai se sentir jovem, mas aí o rosto ele precisa também do exercício, né? Então, Sim, o eu exercício ele falo que vai é ter uma resultado. junção. É uma É junção, um é a conjunto. sua, é entender quem você é, entender que você, mas eu preciso fazer, né? Sim. É um conjunto, é aquilo, eu tenho conhecimento, mas eu não faço, não adianta nada, né? Não, tem que fazer. Né? E eu acho que a disciplina também, tanto da gente escrever o eu sou no caderninho, o exercício ele vai funcionar da mesma maneira? A disciplina. A Então, eu disciplina. acho que aí a gente colocando os dois, não tem como esse rosto jovem não aparecer. Eu acho que é lógico, né? O que a gente ensina aqui ainda é pouco para tudo, né? Que nem já tinha visto, eu já tinha visto, né, o Paulo Vieira falando. Eu tenho uma paciente que é coach também, que é a Marinalva Calegário, e e ela não atende mais individual. Então eles me incentivaram, eu assistindo eles, escutando eles falarem, né, sobre o coach, me deu vontade de ter uma coach só para mim, né? Até para eu viver esse processo, né? De me conhecer, de saber a minha essência, de saber da minha capacidade, porque não adiantava nada. Todo mundo falava assim: ai, André, você é ótima, você tem que fazer as coisas. Nossa, mas você é maravilhosa. Mas eu não me sentia assim, né? Então, vocês que me ajudaram, né, a estar a reconhecer que eu mereço e que eu sou tudo isso e que eu posso ajudar mais pessoas. Porque o nosso objetivo aqui, né, cara, até nessa live também é ajudar Sim, as pessoas. Então, a é partir do momento que a gente contribuir. sabe quem a gente é, a gente vai querer servir o outro, porque a gente vai se sentir tão bem que a gente vai querer que o outro também sinta isso, que Eu o falo outro que é, também tenha esse conhecimento. eu falo que é um contágio, porque às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento, não entende, então ela já sabe, ela é o ponto de partida. O que que eu posso daí? Antes eu não sabia que eu tinha isso, igual uma falou, né? Eu não sabia dessa crença de identidade, da capacidade do merecimento. Então agora eu vou buscar entender tudo isso e colocar em prática tudo isso. Porque às vezes eu nem sei por onde começar. Eu só sinto, né? Então, ali, Sim. eu falo que essa live, ela é importante, por quê? Porque a pessoa, agora, ela acaba se identificando os sabotadores. Eu falo que são sabotadores do porquê que eu não faço algo. Porque eu estou Uhum. sempre me sabotando. Porque o teu cérebro, ele quer te proteger. Então, ele te sabota em algumas coisas achando que ele está te protegendo, quando na verdade não é o que acontece. Então você traz o que? A consciência do que está acontecendo. E eu Uhum. acredito muito que as tuas seguidoras, elas comentam muito com você, às vezes, a dor dela de não conseguir algo, né? E para Sim. você acaba doendo falar, "Ai, mas eu queria tanto que a pessoa se visse do jeito que eu a vejo, Uhum. e a pessoa não consegue se ver do jeito que o outro vê." Sim. Assim, às vezes a gente fala, eu geralmente, assim, eu tento responder todo mundo, às vezes eu mando áudio, e mesmo assim, né, não sei se eu tô conseguindo atingir ela, se eu tô conseguindo ajudar da maneira que eu gostaria de ajudar, né? Ó, a Mariela, sou feliz, eu sou linda. Gente, ela é da Argentina, que linda. Eu sou jovem, eu sou um rosto jovem, eu sou uma mulher sem rugas, Yes! seguindo seguindo sempre com os exercícios, é isso aí, né? Exatamente isso. E quando vocês terminarem os exercícios que vocês fazem do rosto jovem, qualquer coisa, gente, celebra, celebra, porque daí o seu cérebro vai entender que aquela celebração é importante, vai liberar o hormônio do prazer e automaticamente você vai querer fazer mais e vai o autocuidado ainda mais. Em tudo, celebre. Eu sempre falo, né, Andréia? Celebre. Sim.
Ah, de vez em quando eu posso, assim, né? Eu não sou muito de beber, mas eu falo, vamos abrir alguma coisa, nem que seja um suco de uva, fingir que é um vinho, vamos brindar. Porque, assim, eu acho que cada conquista que a gente tem, por menor que seja, ela tem que ser celebrada, porque a gente realmente fica mais feliz, a gente tem mais vontade. E eu sei que muitas vezes a gente não tem vontade, às vezes, de fazer as coisas, mas eu acho que a gente precisa pensar sempre na gente em primeiro lugar. Porque eu acho que para você também conseguir ajudar as pessoas, para você conseguir formar tudo isso que você falou, a identidade, o merecimento, você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, a partir do momento que você se coloca em primeiro lugar, todas as outras coisas vão acontecendo. E aí eu acho que isso também é uma maneira da gente estar identificando e tendo certeza da nossa essência, né? Exatamente isso, é trazendo a consciência, né, disso tudo. E é tão, eu falo assim, ó, que o autoconhecimento, eu me conhecer, entender as minhas fragilidades, as minhas forças, né, porque todo mundo tem um dom para pôr para fora o talento que às vezes está guardadinho, porque você é único. Então, quando você começa a se conhecer, eu falo que é libertador. É você saber quem você é, para quem você nasceu para ser. E você acaba contagiando todo mundo que está à tua volta. Não tem como não. Só que às vezes nós estamos tão paralisadas, com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, do julgamento. É sempre o É outro verdade. julgando. Então, o que, que nós acabamos deixando levar? E não nos colocamos no lugar de recebedora, de receber aquilo que o outro tem, de receber o que a Andrea tem para passar, de receber. Então, a gente senta ali e fica esperando o outro julgar. Travou a imagem para mim aqui. Travou? Travou para você? Para mim, Travou. para Tá mim tá normal? normal. Ah, tá. Para Ah, mim só tá a e pra imagem meio vocês, gente? desfocada. Tá normal para vocês, pessoal? A imagem? O seu às vezes fica lento aqui para mim. Deixa eu ver minha É, internet, mas acho que minha internet. Não, minha internet tá boa, Carla. tá boa? Então tá. Tá. E pro pessoal, será que o pessoal tá vendo direitinho? Tá, vocês estão vendo bem, gente? Não? Travou a Andrea. Gente, travou eu. Agora tá Ah, voltando. Tá voltando. ah. Nossa, eu tô me vendo perfeito aqui. Aí, agora Cê- voltou. gente- Ah, então tá. Vocês avisam, gente, a hora que tiver ruim, que aí a gente vê. É, porque a internet, às vezes, ela oscila, né? E É, trava. é. E esse julgamento que eu falo é muito difícil, porque nós acabamos colocando a camada na gente, fica só no julgamento, então sempre o medo paralisa, né? O medo paralisa. E acabamos nos sentando no lugar de receber aquilo que tem e falar, putz, isso vai ser tão bom para mim. Não, não vai. Não vai ser bom. Eu já começo aqui, ó, na minha mente, falar, não, não, não vou fazer. Amanhã eu faço, né? O É. amanhã eu faço exercício, amanhã eu faço e nunca começa. Isso tá todas essas, quem se identificar aí, com todas essas paralisações, com essas histórias que eu conto para mim, tá toda na base da pirâmide. Identidade, capacidade e merecimento. Se eu não sei quem eu não sei do que eu sou capaz, dos meus talentos, às vezes eu faço no automático, eu não acho que eu não sou merecedora e sempre às vezes, ele é muito forte por aquilo que eu vivi na minha infância. Então, no coach, nós falamos que de 0 a 12 anos, aquilo que você criou as suas memórias, ela se tornou essa crença, você trouxe para a vida adulta. Então, o que, que nós fazemos? Uhum. Nós ressignificamos aquilo, trazemos a consciência. E é muito Eu ia até forte. perguntar para você. Que as pessoas que estão assistindo, você falou muito do medo que paralisa, que a gente não consegue, às vezes, fazer as coisas que precisam ser feitas. O que as pessoas que estão assistindo, assim, tem alguma dica, alguma orientação que você podia, não sei, estar falando para elas, para eles, né, porque tem homem também, do que
do que pode estar ajudando para né, a gente enfrentar esse medo que acho que é o que realmente, acho que o medo que mais, o que a gente não sabe quem a gente é, e o medo que a gente tem das coisas, né? Que nem hoje nós estamos num momento que as pessoas têm medo até da sombra. Então, tem Exato. alguma dica, alguma coisa que Ó, pode ajudar eles, Carla? ter medo. Nós temos que ter medo para fazer as coisas. Quando você vai fazer alguma coisa, dá aquele medinho, aquele frio na barriga. Só que o que nós não podemos deixar é o medo paralisar. Então, tem algumas coisas que eu falo, quando eu falo trazer a consciência, é entender se aquele medo é real ou se é da sua mente. Se aquele medo Uhum. não é seu, ou se é de quem está do seu lado. Porque às vezes não é o medo meu, mas é o medo do outro. Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. Ah, eu quero, Tá, eu faz tempo que eu tô, sei lá, alguém que vende alguma coisa online quer abrir uma empresa, tá? Aí o que tá. acontece? Quando você chega para um familiar, né, para um pai, para uma mãe ou para o marido, eu vou montar a minha empresa, ele vai falar: não, pelo amor de Deus, olha a crise que tá, olha como que tá. Mas ela, na consciência dela, ou ele sabe que ele já passou, que ele tem um faturamento, ele tem a consciência que já está na hora. Só que o medo do outro, porque cresceu ouvindo falar. Você tem que fazer uma faculdade e arrumar um emprego bom. Então ele cresceu, às vezes o pai e a mãe, não sendo empreendedor. Então é o medo dele que vai paralisar a outra pessoa, porque é dela esse medo. Então você tem que identificar se é um medo seu ou se é um medo do outro. Porque muitas vezes não é medo nosso que paralisa, é o do outro que vem e coloca. E como nós já temos as nossas memórias que estão ali guardadas, ele vai paralisar. Às vezes é até difícil explicar numa live, porque assim, o medo, a paralisação é um assunto muito extenso, porque tem vários pontos que te trazem a ter esse Entendi. medo, né? Não é Uhum. um isolado. Às vezes é um gatilho mental daquilo que está gravado, aí vem o medo. Uhum. Então, eu fiz de um modo assim, eu generalizei, um modo geral, Sim. para poder entender, porque às vezes não é um medo seu. Hoje, na pandemia, o que eu percebo, né, através dos clientes, muitos, mas muitos, estão desenvolvendo ansiedade, depressão, estão tendo, assim, falta de paciência, muito medo, às vezes, de sair de casa, muito medo de tudo. Então, esse medo, o que está provocando? A ansiedade. O que é a ansiedade? Eu pensar muito no futuro, como é que vai ser, da onde está, ou ficar presa na depressão, o que é pensando muito no passado, como que era. Então, é você identificar isso, porque o medo hoje, ele está tá muito, né? Não tem como Sim. não falar, né? Você sai, você Uhum. tá indo no mercado, você tá com medo, você tá fazendo isso, você tá com medo, né? Porque é uma coisa desconhecida. Uhum. Ninguém sabe exatamente. Então, o medo tá aí, né? E ele acaba paralisando. Mas tem hora que paralisa pelo um lado bom. Porque imagina se eu não tivesse medo, eu ia estar saindo por aí como se não houvesse o amanhã, né? Então, o Sim. medo também é bom. Uhum. Ele pode ter o lado bom e o lado ruim. Até a Exato. Josi falou assim, é verdade, ela tirou carteira, mas não consegue dirigir. Então, tem muita gente que, você vê, Exatamente. Isso daí é uma memória que está aí e te paralisa. Esse é um medo paralisante. É um medo que uhum, você tem que tirar. Mas nem ela entende o porquê que ela tem esse medo. Eu vou dar um exemplo uhum, meu só para ela entender. Eu sofri um acidente quando eu tinha 18 anos com meu pai. Uma carreta veio e bateu atrás. Ficou na minha memória guardada, o meu corpo produzia aquele mesmo sentimento que eu tinha quando passava uma carreta do meu lado e eu estava dirigindo. Eu tinha a mesma sensação,
Porque meu corpo guardou na memória aquilo, eu tive nossa, foi né, um impacto do nada, e eu trazia aquele mesmo medo. Eu, para viajar, eu sofria quando eu ia ultrapassar um caminhão. Aí eu trouxe e entendi o porquê daquela paralisação que eu Uhum. sentia. Hoje, mas eu ressignifiquei tudo aquilo. Mas Sim. é isso que acontece, é o medo em várias coisas, né? Às vezes é o medo de fazer e se sentir bonito e o outro elogiar. Também É, tem. é. Eu vejo, às vezes, que as pessoas, por exemplo, que meus pacientes, os seguidores e tal, eu identifico, às vezes, isso, que a pessoa, ela tem medo do elogio, tem medo de ficar bonita, às vezes é alguma coisa até, eu acredito, né, que seja até inconsciente. É inconsciente. É inconsciente, as pessoas não têm a consciência. Lembra que eu falei dos Uhum. 95%? Tá lá. Sim. E quando acontece que eu falo assim, um gatilho mental, que acontece algo, ela traz, mas ela não entende. Porque na consciência, a consciência é memória curta, né? A consciência, você sabe que, né, eu quero ficar bonita, né? Mas o que está gravado ali no inconsciente, que é a memória longa? E ela se Sim. auto-sabota, não fazendo os exercícios. Às vezes Uhum. vê, fala, nossa, eu vou fazer. Chega na hora, paralisa, acontece alguma coisa, tira, mas é um medo às vezes. Cada um tem, às vezes, alguma memória ali gravada, alguma crença, né? Que está ali instalada em tudo, É, em ó, tudo. é. A Luana, ó, eu já tive medo de emagrecer por causa da minha ferida emocional. Ó, fica mais fácil a gente identificar, né? Então, quando a gente consegue, fica mais fácil da gente, né, conseguir superar esse medo. Exatamente isso. Eu tive uma coach que ela começou a engordar, e ela foi até fazer tratamento, tomar remédio, só que era ferida emocional. Quando ela tratou a ferida emocional, ó, aquilo que ela tinha, ela começou a emagrecer, 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 emagrecer. Nem ela, mas ela estava o quê? Somatizando aquilo que estava guardado dentro dela, e nem ela tinha consciência. E tomava remédio para emagrecer, e fazia. Só que, ao mesmo tempo, ela não curou. Eu falo assim, ó, é curar aquilo que está ali. É pegar o que está acontecendo, né? Não é chegar e falar, não, ó, eu vou tomar remédio, eu vou emagrecer. Tá, mas o porquê? Às vezes, lógico, pode ser disfunção, tem um monte de coisa. Mas, às vezes, muito, é disfunção emocional. Uhum. É Você emocional. sabe que tem muita gente que me procura nesses anos todos, é engraçado isso, né? O que acontece com a pessoa? Então, por causa da ansiedade, por exemplo, vou falar de paralisia facial, que eu atendi muito. A pessoa, ou ela, por exemplo, o que eu atendia? Estava fazendo um mestrado, um doutorado, então estava com medo de defender a tese, alguma coisa, teve a paralisia e ficou né, com a sequela. Pessoas que foram traídas e o rosto envelheceram demais por causa do sofrimento. Quantas pacientes minhas que estavam sofrendo, né, o processo de traição ou de separação, e aí o rosto foi, né, ficando Nossa, realmente sem cuidado, porque a pessoa está com medo, com ansiedade, com a autoestima lá no chão, e daí, né, procurando o tratamento. E aí eu sempre converso muito com as minhas pacientes. Eu não tenho esse conhecimento do coach, mas eu sou uma pessoa que eu converso, que eu faço amizade, que eu coloco para cima, que eu tento ajudar. E como isso vai refletindo também, né, no bem-estar da pessoa, mesmo que eu não tenha esse seu conhecimento de identificar o medo, mas só o fato da gente tentar saber um pouquinho da situação, quando a pessoa permite, né, se abrir com aham. você, como o processo de reabilitação ele também acontece mais rápido. Acredito que com o seu trabalho aconteça a mesma coisa. Sim, porque quando a pessoa traz a consciência daquilo que está acontecendo, ela começa a entender, ela começa a mudar a comunicação. E o corpo fala. A Sim. comunicação dela com as pessoas, do corpo. E isso daí que a Andrea falou acontece muito. Às vezes ela tem
o envelhecimento, ou teve uma separação, ou teve uma decepção muito grande, ou se sente sobrecarregada, ela somatiza e ela vai tirando aquilo dela, né? Ela vai e envelhece muito. Quantas pessoas, né, vocês não conhecem que fala, nossa, como envelheceu rápido. Somatizou tudo, vai somatizando, né? No corpo, em tudo, e é nítido a diferença. E é bom isso, essa tua ajuda, porque quando a pessoa acaba identificando, ela consegue o resultado mais rápido, Com bem mais certeza. rápido. A Merê perguntou que como faço para acabar com o medo que eu tenho há mais de 25 anos. Mary, para eu poder te ajudar, se você quiser me chamar no particular, eu te ajudo, porque eu preciso entender. Porque o medo, tudo que eu falar agora sobre o medo, eu não sei qual é a sua história, qual é a tua dor nesse medo. Então eu preciso saber para eu te falar assim com exatidão. Porque senão eu vou falar uma coisa que não vai fazer sentido para você. Porque o medo meu é diferente do medo da Andréia, é diferente do medo da outra. Cada um tem um medo diferente. E olha, eu compartilho com você, eu fiquei por muitos anos tendo medo, mas muitos anos, não foram 25 anos não, foi bem mais. Então, se você quiser depois, eu te ajudo a identificar, a trazer a consciência desse medo teu, tá bom? Ó, a Merê de Londrina, ó, gente, a Carla atende presencialmente aqui em Londrina e atende pessoas do mundo inteiro online. Ela tem clientes do mundo inteiro. Então, sigam o perfil da Carla, que é carlaluz.oficial. Isso. E quem quiser viver esse processo de coaching que eu vivi, eu tinha um medo, né, que eu posso até compartilhar com elas, que a Carla identificou em mim, que é o medo de ter sucesso. Eu tenho medo, né, eu tinha medo de ter De ter sucesso. sucesso. A Andréia, Então, como ela deu a abertura, ela se auto-sabotava, sempre. Mas olha como que é, o medo do sucesso. Quantas aí não tem medo, né? Às vezes o medo de ter um relacionamento, um medo com um filho, um medo de subir na carreira, um medo de ter sucesso. É tantos medos, tantos é. medos. Ó, a Débora perguntando. Débora é minha amiga de Maringá. Insônia tem relação com ansiedade? Você acorda e Total. já fica pensando em tudo. Você começa a. Eu tinha uma cliente que ela não dormia à noite. A tua cabeça, ela vai. Tem a ver, porque às vezes você tá tão ansioso de algo que você quer fazer, quer realizar, ou você fica pensando, né? Você não consegue dormir. E isso traz a insônia. Porque você fica, às vezes, por exemplo, eu acredito que muito já aconteceu isso quando eu era pequeno, antes de viajar, não conseguia dormir à noite, dava insônia. Você tinha uma Uhum. ansiedade tão grande que você ia viajar no outro dia que você não conseguia dormir. Então, quando eu tenho, às vezes, até algo importante no outro dia, acaba me dando insônia. E a insônia também daquilo que às vezes eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu tenho que parar, sair da minha zona de conforto, me cria ansiedades, né? Nada Uhum. mais é ansiedade o excesso do futuro, que eu não consigo controlar. Então, eu acabo criando a insônia. Eu já tive por muitos anos insônia, de ter que tomar medicação forte para poder dormir. Mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E outra coisa, eu falo, cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam do medicamento naquela época eu precisava, até ir tirando, até entendendo, e hoje eu sei me controlar. Então não é que, né? Porque às vezes a pessoa Uhum. fala assim, ah, a Carla falou. Não, não é isso. Mas a insônia, ela causa isso sim, esse excesso de ansiedade. Eu acho que a gente tem que estar no presente sempre. Então, eu tô, eu durmo tão bem, gente, há tantos anos. E outra coisa, tem um salmo, que é o Salmo 4. Depende da versão da sua Bíblia. Ou é versículo 8 ou é versículo 9. Se todos os dias você ler esse salmo, tomar posse desse salmo, você vai ler, você vai dormir
a noite toda. Esteja no presente sempre. Se você for vir aqui na minha casa, tá cheio de papelzinho, presente, presente. Que a hora que eu tô divagando minha mente, eu volto pro foco. Exatamente. Né? É A Kátia tá viver, perguntando. Não pode falar, é Carla. viver o presente, porque às vezes eu tô tão ali querendo aquele futuro, quando eu vejo passou e eu não vivi aquele momento, eu não vivi aquele presente, eu falo que o passado, você vai lembrar os 10%. Honrar o que você passou. É o presente, é o que você vai viver. Lógico que eu tenho que ter aí 20% no futuro. Eu tenho que ter 20% no futuro para eu me planejar, visualizar aquilo que eu quero. Mas a minha vida é no presente. E quantos não estão vivendo a vida no presente? Estão vivendo a vida ou no futuro, só pensando o que eu preciso fazer, o que vai, ou no passado, naquilo que já viveu. Eu acho que a maioria, infelizmente. Ó, a Kátia perguntou assim, ó, medo de não voltar a amar provoca falta de interesse pelo mundo? Como? Medo de não voltar a amar? Amar, provoca a falta de interesse pelo mundo. Porque o mundo, gente, nós somos amor. Se você pegar lá na Bíblia, tem várias, amor, amor, amor. Mas esse não, o Deus é não amar, amor. Deus é amor. Deus é amor. O não amar, não conseguir é uma disfunção. Então, algo que aconteceu te trouxe esse sentimento e você está, como diz, focando naquilo e continuando. Então, você não vê graça em nada. Às vezes, você não vê graça em uma outra pessoa, não quer mais ter relacionamento. Tem vários clientes que falavam, não quero mais relacionamento. Mas, às vezes, era uma rejeição. É aquilo, né? Cada pessoa reage de um jeito. Mas o amor é o que move, né? Eu falo, na dúvida você ama. Só que quando eu tenho algo que aconteceu ali, às vezes eu me fecho. Eu me fecho para aquilo e eu começo e torno como verdade. Eu não posso amar porque amar me traz dor. Então eu não amo, não sou amada e vou levando. Mas Ô, é uma Kati, disfunção. eu vou te dar uma sugestão. Deus é amor. Todos os dias, você para um minutinho do seu dia, você fecha o seu olho e você fala: Senhor, eu quero sentir o seu amor. Eu quero me sentir amada pelo Senhor. Até você sentir esse amor. A partir do momento que você vai sentir amada por Deus, você vai conseguir voltar a amar a você e todas as pessoas. Eu Peça vou, todos os dias esse amor. eu vou te Quero trazer. sentir, Senhor, esse amor. Mas eu vou pedir para você se fazer uma pergunta. Em que momento da minha vida eu não senti mais amor? Qual foi o momento que aconteceu para eu não sentir isso? Quando eu trago a consciência, é mais fácil para eu entender tudo que está acontecendo. Então, qual o momento que você não sentiu mais? Tenta identificar, trazer a consciência. E esse exercício, né? E não, tenho certeza que Deus vai te revelar esse momento nesse Revela. pedido. Revela. Ele Quando vai te você pede, revelar. ele vai revelar, ele vai se... Mas, na verdade, eu falo, todas as respostas estão dentro de nós, né? Sim. Todas as respostas. Então, você já identificar que você tem isso, nossa, já é um passo enorme. Mas, a partir de agora, você entender o porquê que te levou a isso, o perdoar, né? Ó, já estamos até tirando um pouco do foco, mas o perdão, né? O se perdoar e perdoar também está no amor. Então, tem várias coisas, mas faz essa pergunta, porque às vezes é um fato que aconteceu, te disparou um gatilho mental, te trouxe uma dor ali e, como diz, né? Colou, né? Então, e é isso. A Adriana está perguntando, Salmo para dormir é o Salmo 4. O versículo depende da versão. A minha Bíblia é a versão Ave Maria, então é o versículo 9. Mas tem outras versões que é o versículo 8. Então, Salmo 4, ou versículo 8, ou versículo 9. Todos os dias você faz essa oração e toma posse para você dormir. Sim. Carla, infelizmente, nosso tempo acabou. Acabou! Passou tão rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Gente, eu quero te agradecer de coração por estar
compartilhando do seu conhecimento, do seu carisma, da sua alegria, da sua luz, porque você é luz mesmo, na minha vida, na vida de tantas pessoas. Gente, sigam a Carla, perguntaram do seu perfil, Carla Luz, ponto oficial, tá na descrição da live, se vocês tiverem dúvida. Eu vou deixar essa live salva, porque essa live merece ser assistida por muita gente. Procurem a Carla. Olha, eu super recomendo viver todo esse processo de coaching, como me ajudou. E eu te agradeço e que Deus continue te abençoando e te iluminando, porque você é uma pessoa maravilhosa que eu amo muito. Ah, eu te amo. Obrigada. E eu agradeço, eu honro cada uma de vocês por ter parado um pouquinho do tempo de vocês, por ouvir-nos. E eu espero ter contribuído com vocês, ter ajudado em alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigada. Um beijo, Com André, eu te certeza. amo. Eu também, eu fiquei até emocionada, com tanto que você já me ajudou. Ai, beijo. Meninas e meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem tem mais live às 7h27. Então, eu aguardo vocês. E muito obrigada pela presença de todos que passaram. Essa live foi muito especial, porque vocês estiveram aqui com a gente para estar aprendendo e compartilhando um pouco desse conhecimento. Isso. Um beijo bem grande. Beijo. Tchau, Carla. Tchau. Obrigada.